Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 12ª aula deste módulo, em que temos tratado aqui sobre o nosso o artigo, né? O nosso artigo que funciona aí como um substantivador tanto de adjetivos, de advérbios e também de particípios, como já colocamos. E agora temos visto como ele tem transformado, vamos dizer assim, em substantivos, tem substantivado também os nossos infinitivos. Então, como a gente já tem o costume, vamos logo para o texto, que é onde a gente vai ver como isso se dá, né, especificamente essa gramática dentro do texto. Kai gnomen en tuto didomi, tuto gar himin sinferi, Hoitines u monon to poiesai, ala kai to thelen pro enerxeste apo perisi. Nuni de kai to poiesai, epitelesate, hopos cathaper he prothimia, tu thelen, hupos kai to epitelesai ek tu errem. E então vamos entender aqui: nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Então, nós temos aqui o kai, que é o i, en tuto, que é nisto e nisto, didomi, dou, e nomen, que é a minha opinião, certo? Ele diz aqui opinião, mas ele não necessariamente entra no foco aí dizer minha, porque já está dentro do contexto aí. O tradutor ele só fez ajudar a gente aí a entender o contexto, né, ao qual ele se referia. Essa palavra gnomen, ela é interessante porque ela aparece no Novo Testamento por, na verdade, 9 vezes. E essas 9 vezes, nós teríamos alguns exemplos aqui. Um exemplo aqui, por exemplo, da palavra gnomen, como nós temos aqui, é o texto aqui de, por exemplo, Filemon, versículo 14. Aqui em Filemon, versículo 14, Paulo diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então aqui a gente tem a palavra consentimento, e essa palavra aqui para consentimento é a mesma aqui, ó, gnomes, que é a ideia exatamente como a gente colocou, a ideia de opinião, de pensamento, de ideia, né, como Paulo apresenta em Filemon 1, versículo 4, ou Filemon, versículo 4, né, como preferir. Um outro texto que a gente teria aqui seria 1 Coríntios 1, versículo 10, quando a gente tem: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E aqui essa palavra para parecer é a mesma que para gnomen, certo? Gnomen, essa opinião, esse parecer, esse pensar, né? É isso que a gente tem aí com essa palavra, certo? Muito bem. Tendo falado isso, a gente pode prosseguir aqui no texto de 2 Coríntios 8, versículo 10, quando nós temos o seguinte: nós temos aqui, então, sinferei, que é exatamente quando nós temos aqui convém isto, certo? Pois a vós outros convém isto. Eu vou chamar toda a sua atenção para essa frase, porque senão não vai dar para a gente entender o que ele falou.
pois a vós outros convém isto. Então, sinferei tuto seria esse convém isto, gar himin, pois a vós outros, ok? Eu estou chamando a atenção para isso aqui, porque a sequência aqui da frase é essa, mas no nosso português nós temos ela quebrada aqui, pois a vós outros convém isto, né? Isto o quê? Isso que a gente tem aqui. Então, heutiges convém que. Nós temos aqui, então, a apopérice, como falei, então, a apopérice que é desde o ano passado. Aí agora, antes a gente tinha uma inversão aqui, né, do convém isto vindo para cá, e aqui desde o ano passado está aqui no final, mas eu já estou chamando sua atenção aqui para não confundir o restante da tradução. E aí nós temos proenexaste, que é principiastes, monon topoiesai, não só a prática, alá, mas, alakai, mas também, torthelen, o querer. E aí nós temos nuni, que é agora. Nós temos aqui o verbo epitelesate, que é completai. Então, completai nuni agora. Nós temos topoiesai, que é a obra. Essa obra começada, né? Que essa obra que foi iniciada, a obra que ele já se referiu anteriormente. O decai aqui como fluxo da argumentação. E aí nós temos hopos, para que, kathaper, que é assim como. E aí nós temos reprothimia tu thelen, que é assim como mostrasses essa prontidão, certo? A reprothimia é prontidão. Então, assim como prontidão no querer, torthelen, tu thelen, no querer. Então, esse revelastes aqui não aparece, né, de uma forma tão clara assim. Ele é pressuposto. Hutos, assim. Kai hutos kai, então, assim. To epitelesai, que é leveis a termo, né, ou seja, completai a leveis a termo. Ec tu errem, que é segundo, né, de acordo com tu errem, com o que vocês têm, com as vossas posses. Então é essa a ideia que a gente tem aí com esse texto. Vamos aqui então para os nossos infinitivos, certo? Os nossos infinitivos são esses. Então agora nós vamos procurar os nossos infinitivos aqui, que são alguns na verdade. O primeiro deles, você pode notar aqui, tutogar sinfere, e aí quando nós temos aqui o monon, não somente, to poiesai. Nós temos aqui to poiesai, você sabe muito bem que é o querer, certo? O artigo ligado ao infinitivo. Nós temos aqui também to thelen, certo? To thelen, o fazer, o querer. Novamente aqui embaixo também to poiesai, ou seja, a obra começada, que ele foi traduzido até com uma ideia de a obra, né? Mas é o fazer, né? Que já foi começado. E por último nós temos aqui, aliás, antes disso, nós temos revelastes prontidão tu thelen, no querer, como você nota aqui também. Então seria na obra, a prática e o querer. É o que nós temos aqui. E por último, kai epitelesai ec tu errem. E aí nós temos aqui o errem, tu errem, o artigo ligado ao infinitivo, certo? Que aqui foi traduzido como as vossas posses, certo? As posses. Mas que na verdade
o infinitivo é que está sendo colocado aqui, então literalmente seria segundo o que o vosso ter, literalmente, né, segundo o ter de vocês, né, como está sendo apresentado aí no contexto. Mas a gente, na verdade, o que tem traduzido seria essa questão aí de as vossas posses. Muito bem, com isso você vê que esse o querer, o fazer, o querer e também o ter seriam esses elementos que foram substantivados, conceitualizados com essa ideia aí. Então, poiese, né? O fazer, o querer e o ter, que foram os que a gente chamou a atenção aqui dentro da nossa apresentação. E com isso você então percebe que foram conceitualizados todos eles ligando artigo a infinitivo. Ligando o artigo a infinitivo, você conceitualiza e apresenta dessa forma que a gente já tem colocado aqui. Muito bem, passando aqui em seguida, 2 Coríntios 9, versículo 1. Aqui em 2 Coríntios 9, versículo 1, nós temos o texto aqui, peri men gar tes diaconias, tes eis tus hagios, perison moi estin to grafen hymin, que é, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Então, quando nós temos aqui o men, na verdade, mengar, ligado aqui a essa ideia do ora com relação a peri, tes diaconias, seria essa questão aqui, ó. Aquilo que diz respeito a, ou quanto a, tes diaconias, a assistência ou ao serviço, né? Você lembra de diaconia, você lembra de serviço. Então, quanto ao serviço, tes eis tus hagios, então aqui a favor em direção a, né? Seria essa ideia, tus hagios, dos santos, perison moi, ou seja, é desnecessário, né? Perison moi estin, é desnecessário para mim, to graphein hymin, que é a ideia aqui do escrever, graphein, escrever-vos. Basicamente, você tem aqui, inclusive essa palavra perison, que é a ideia aí, né, como foi colocado aí, desnecessário, né, já é algo que não faz sentido para ele fazer, não se torna necessidade. E com relação a isso, a gente pode perceber aqui então o nosso infinitivo ligado a um artigo, que no caso aqui está o nosso to graphein, certo? Então, to graphein, o que é esse to graphein? Como você tem aqui também, escrever-vos. Por que essa questão aí colocada, né? É porque nós temos esse artigo aqui, to, ligado ao verbo escrever no infinitivo. Deixa eu melhorar isso aqui. É o to graphein, ou seja, é um artigo mais infinitivo que acaba por conceitualizar. Ou seja, escrever, é necessário o escrever, essa ação de escrever, esse ponto de escrever, para mim é desnecessário o escrever. Então ele conceitualiza, transformando esse infinitivo numa espécie de substantivo e coloca para a gente dessa forma aí, ok? Beleza, mais um texto aqui onde a gente pode analisar essa questão é Filipenses 1, versículo 24.
Filipenses 1:24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Que nós temos aqui, então, nós temos o nosso de, que é o mas, to epimenem, você já percebe aqui o artigo ligado ao verbo, né? Então, é o que é traduzido aqui como permanecer. Teisarqui ou enteisarqui, na carne. Lembra aqui que o sarqui tem a ver com a palavra sarx, que significa carne. Então, enteisarqui, na carne. Anakaioteron, que diz aqui é mais necessário. Anakairoteron é uma palavra que aparece 8 vezes no Novo Testamento, com essa ideia aí básica de ser necessário, certo? 8 vezes. Uma delas está em 1 Coríntios 12, versículo 22, que nós temos o seguinte: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são no caso aqui traduzido como anankaia, ou seja, são necessários, aqui como foi traduzido. Então, você percebe aqui, nós temos aqui também o nosso di rimas, que é a ideia do por vossa causa, né? Por vossa causa, por conta de vós. De a mais acusativo, né? Seria essa por causa de. Então, nós temos aqui que procurar, então, o nosso artigo ligado a um infinitivo. Então, o que seria esse artigo ligado a esse infinitivo? Exatamente aqui, nós temos to e temos epimenem, que é exatamente traduzido aqui como permanecer. Contudo, como você pode entender aí, esse nosso to epimenem, os dois, essas duas palavras aqui, elas têm essa ideia, né, de literalmente seria o permanecer. Então é como se ele tivesse aqui, é mais necessário o permanecer na carne. Então esse permanecer também acaba sendo conceitualizado. A partir do seu artigo ligado a esse infinitivo, né, que foi então substantivado. Então a sequência é essa, né? Ele foi conceitualizado porque teve uma função de substantivo e, melhor dizendo, substantivado, tendo sido então conceitualizado, e isso a partir de um artigo. Muito bem. Por último aqui temos o texto de Filipenses 2, no versículo 6. Filipenses 2:6, nós temos hos en morphe theu hipachon hapagmon gesato to einai risa ou isa theu, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos lá entender esse texto aí do esvaziamento. Então, o hos seria traduzido aqui como ele, né? Porque é o nosso relativo, está se relacionando àquilo que foi falado antes. O pois segue aqui na sequência da argumentação. En morphe theu, que é em forma de Deus.
Hipachon, que é subsistindo, então ele subsistindo, en morphe Theou, em forma de Deus, Ur, que é não, Harpagmon, e Gesator, certo? Que é a ideia de não julgou como usurpação. E aí nós temos aqui o To Einai, o ser, Isa, que é igual, lembra de isonomia, né? Por exemplo, a palavra isonomia seria a ideia de igualdade, né? Iso, a ideia de igual, e nomia com a ideia de lei. Então essa seria a ideia de uma lei igual, né? A ideia sempre está relacionada à ideia de lei igual para todos. Então, isonomia igual e lei, né? Isonomia. Então, com isso, você percebe aqui que esse Isa, ele está com a ideia de ser igual, e Theou, que é a Deus. Ser igual a Deus. O que nós temos aqui? Nós temos o nosso artigo ligado ao infinitivo, To Einai, que aqui, interessantemente, foi traduzido, sim, exatamente como está no grego, né? Qual seria a forma exata como você tem no grego? Você tem o artigo, no caso o, e o infinitivo ser. Então é como você o tem aqui, o ser igual a Deus. Então não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Esse ser, né, sendo então conceitualizado, substantivado, sendo mesmo ele mesmo um infinitivo, mas tomando uma função aí de substantivo na frase. Então espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha entendido aí que a gente tem apresentado aqui, que Deus nos ajude para que as próximas também continuem assim. Grande abraço e valeu!